Hoje eu vim falar com vocês a respeito das possibilidades de prova da OAB para 2025. Se você se formou em 2024 ou se você é tentante há muito tempo, seu lugar é aqui. Eu vou dizer para vocês as possíveis datas de prova, né? Até sair o edital, pode ser que mude, mas a gente tem um edital para a primeira prova de 2025, agora já em dezembro, no Natal. O estudante não tem um dia de paz, é isso mesmo. Quem é concurseiro, quem está estudando para a OAB, infelizmente, abre mão de algumas coisas nesse período. Então, a primeira prova de primeira fase de 2025 está prevista mais ou menos para maio. E aí a gente pensa mais uns 2, 3 mesinhos para a segunda fase e assim consequentemente. Então, o próximo exame, de fato, é o exame 43. Como que a prova da OAB funciona? Provavelmente, ou o certo seria que os estudantes fossem orientados a respeito disso na faculdade, mas o conteúdo do direito é extremamente extenso. E o conteúdo da prova é extremamente extenso. Então, na primeira fase, a gente tem a prova, que é a prova de múltipla escolha, que para mim, é a parte mais difícil. Por quê? Porque é uma prova abrangente. Ela vai tratar sobre a maior parte das matérias que você viu durante aí os 5 anos. Então, é uma prova que testa o que você aprendeu nos 5 anos. Ela tem 80 questões divididas pelas matérias. As matérias que mais têm questões são direito do trabalho, porque tem direito do trabalho e processual do trabalho, direito civil, porque tem direito civil e processual, a mesma coisa para direito penal, tá? Importante que vocês fiquem atentos a essa divisão. Eu sempre digo, é muito importante entender o que é processo e o que é direito material, mas isso é uma coisa lá para frente, vou falar também. Em relação, voltando à prova, primeira fase, questões múltipla escolha. Segunda fase, questões dissertativas. É a peça prático-profissional, mais as 4 questões que tem 2 questões cada. Então, cada questões tem A e B. E aí eu sempre falo, são só 4 questões. Não são, né, gente? Multiplica. Pensa no tempo que você vai demorar para fazer isso. E lembrando de uma coisa, a letra. Gente, a minha letra é muito feia. E isso se intensificou com o fato de só usar o computador. Então, entre outras coisas, para a segunda fase, treinem a escrita. Nossa, que besteira. Não, não é. Eu estou dividindo com vocês as minhas experiências. A minha letra é muito feia. Na primeira prova que eu fiz, eu estava muito nervosa e o que era ruim ficou muito pior. Então, assim, além de cuidado com a matéria, com conhecer o código, com entender como que você vai fazer a prova, entender a prova, não deixar questões externas te preocupar. Então, tudo que for externo, a gente vai conseguir tirar da sua cabeça de preocupação, como, por exemplo, chegar atrasado na prova, já vai te trazer um estresse. Então, assim, tudo isso a gente precisa minimizar. Vocês precisam estar ligados na questão mais importante, que é a prova. Todas as outras coisas precisam ser minimizadas, tá bom? E aí, ao longo deste vídeo, eu vou explicando para vocês como vocês vão fazer para começar os estudos. Falado para vocês quais são as provas e as questões, a gente precisa decidir em qual exame vocês vão se inscrever. Importante, não tem limite para você se inscrever, né? Mas eu tô no começo da faculdade. Eu particularmente, acho que é um dinheiro gasto desnecessariamente se inscrever na metade da faculdade. Mas se você tiver muita curiosidade e tiver dinheiro para isso, faça, e você vai estar na frente. Você já vai conhecer a prova, vai entender como ela funciona, não vai estar fazendo ela com obrigatoriedade de passar, até porque algumas matérias você não vai ter. Na grade da faculdade que eu estudei, a gente só tinha ética no final da faculdade, acho que entre o 8º e o 9º semestre. Então, fazendo no 6º, 7º semestre a prova só para ver como ela é, eu não teria quase base, né, para fazer a prova. Mas se você tiver dinheiro, a prova custa R$360, então tem que ter dinheiro
para tentar fazer isso, faça. Se você está no 9º e 10º semestre, já é mais importante fazer, porque vocês já estão mais próximos e se passarem, terão mais base para fazer e se passarem, podem utilizar, né? Depois vocês vão poder se inscrever na OAB. O que é importante? Como vocês vão identificar a prova que é mais viável para vocês? Por questões extremamente pessoais. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não abro mão do Natal com a minha família é de outra cidade, etc, etc. Essa é uma questão minha. Uma parte da minha família mora em outra cidade. E é uma questão que é importante para mim. Vai ser difícil estudar lá? Estudo, mas não me inscrevo nessa prova. Isso é pessoal. Por questões financeiras, gente, a gente está falando de grana, a gente está falando de dinheiro de cursinho, a gente está falando de dinheiro de material, a gente está falando de dinheiro de prova, de deslocamento. Então, tudo isso entra no pacote. Se você é essa pessoa que não vai conseguir se dedicar para passar na prova nesse período, o exame que é o primeiro exame do ano não faz sentido para você. Mas aí também você não pode usar isso como critério para o resto da vida, porque senão você não vai passar nunca. Mas é um critério. O exame do meio do ano é um exame fora de datas comemorativas. Então, para quem é muito festeiro, é uma data boa. Eu, particularmente, acho que isso não é um critério. Mas a gente tem que analisar a questão de cada um. E isso é importante. Normalmente, a prova do meio do ano, ela sai mais ou menos em setembro, né? Deixa eu ver aqui exatamente, ó. Em 2025 vai ser o exame 44. A primeira fase é em julho e a segunda fase é em setembro. Eu acho que ele é o exame melhor, porque ele é o exame do meio do ano, você conseguiu se preparar bem no começo do ano, se não passar, tem o último exame do ano. Mas você pode fazer os 3. Faço votos que não precise, que passa no primeiro do ano, para já começar o ano muito bem. Mas a gente tem que pensar. Uma outra coisa, fiz a primeira fase, passei na primeira fase, fiz a segunda, não passei, vou fazer a repescagem. Quando você faz a primeira fase, que não saiu o resultado oficial e você ficou naquele limbo que você não sabe muito bem se passou, se não passou, enfim, estudem para a segunda fase, porque o período é muito curto. A gente está falando de primeira fase aqui do exame 44 em julho e a segunda em setembro. Fez a primeira fase, acertei 40, tô com medo? Estuda para a segunda fase. Por quê? Se você não passou na primeira fase e vai ter que fazer ela de novo, aquilo que você estudou não vai ser perdido. Até porque, voltando naquilo que eu falei antes, na segunda fase são menos matérias. Logo, você vai se especializar. Lembrando que, por exemplo, eu vou fazer a segunda fase em direito do trabalho. Você vai ter que estudar direito material e direito processual. Estudando direito material e direito processual do trabalho, você vai estar automaticamente estudando muito para 10 questões da primeira fase. Então, não é um estudo perdido, tá bom? E agora, chegou a parte mais legal. Como eu vou me preparar para fazer esse primeiro exame? Por onde eu vou começar? Importante, edital. Vocês precisam entender o edital para entender a prova, a dinâmica da prova. No edital, tem tudo que vocês possam imaginar. Desde qual material você pode levar, qual garrafa de água você pode levar, o que você pode ou não pode fazer, a caneta que você vai usar, como você deve preencher a prova, as possíveis datas de tudo que vai acontecer, então, pagar o boleto, saber aonde você vai fazer a prova, tudo isso está no edital. É lógico, gente, eu vou deixar algumas questões aqui para vocês, algumas coisas assim já mais fáceis para que vocês vejam, mas leiam o edital sempre. Primeira parte. Material. O que vocês vão precisar que é imprescindível? Código. Isso, é isso. Eu usei o aplicativo, tem um aplicativo oficial da OAB, que você pode baixar e tem todas as questões. Você vai precisar de ferramenta de busca, mas pode ser um celular, não precisa obrigatoriamente ser um computador.
Eu não tenho notebook, usa o celular. Papel e caneta. Gente, não tem segredo. Para quem não tem condições, qualquer coisa é coisa. Eu estudei com uma cartolina. Eu adoro falar isso para as pessoas. A segunda fase, eu peguei uma cartolina, um canetão, escrevi a régua processual, pendurei no meu quarto e eu usava aquilo o tempo inteiro. Colei post-its nas coisas. Na minha época, não tinha podcast. Escutem podcast específico. Se você procurar no Spotify, vai ter lá, direito do trabalho, direito civil. É importante. Então, o que você precisa? Dedicação, um celular com internet, caderno, caneta e um bom vadimeco. Vou deixar para vocês o vadimeco que eu gosto de usar, tá? Mas, gente, ele é caro. Não tenho condições? Usam mais barato. Isso não vai fazer de você um advogado pior ou melhor. Vá no que dá para comprar. Vou procurar aqui uns mais em conta, é porque já é caro mesmo, né? Aí entre o que é caro, tem os mais caros e os mais baratos. Mas eu vou procurar aqui um mais baratinho e o outro que é mais carinho que eu gosto de usar. Mas comecem pelo edital e pelo material. Você precisa só da sua dedicação. E agora chegamos à parte derradeira do vídeo. Como você vai montar um cronograma de estudo? Eu falei que você só precisa de um papel, tudo isso. Mas e o cronograma? Como você vai fazer? Isso é extremamente pessoal e eu vou deixar para vocês o cronograma que eu usei, que me atendia na época. Hoje já não daria mais para ser assim, mas isso é importante para a rotina de cada um. Então, pense no seu dia, na sua vida, na sua semana como um todo. Vamos fazer um cronograma semanal? Eu acho que tudo que é semanal é melhor. Mensal é muito longo, muito extenso, por dia muito micro. O semanal, no meu ponto de vista, é o melhor. Como que começa a sua semana? Você trabalha? Você faz cursinho? Você faz um curso online? Você treina? Quais são as outras atividades? Tudo isso vai no cronograma. Então, por exemplo, vou compartilhar com vocês como eu fazia. No período um dos períodos em que eu estudei para a prova da ordem, eu não trabalhava porque eu fiquei desempregada. Eu me formei, saí do estágio, fiquei no limbo. Quem trabalha, quem é estudante de direito e fez estágio ou está fazendo estágio, sabe que existe essa possibilidade de limbo. E eu fiquei nesse limbo durante um tempo. Eu sempre pratiquei atividade física por questões familiares. A minha família acha que isso é importante. E eu entendo que é importante até para quem está estudando, para oxigenar, enfim. Uma outra coisa, vou deixar um link aqui de um podcast que tem um médico fisiculturista falando sobre a importância e sobre as pessoas que ele acompanha como instrutor em relação a quem faz concurso, o quanto é importante a atividade física para isso, esse adendo. Então, separe um momento para a atividade física, um momento para o trabalho, um momento para o estudo. Eu só tenho 2 horas para estudar. Estude essas 2 horas com empenho. É isso. O cronograma é montado dessa forma, de acordo com cada um. Voltando, qual que era o meu? Eu acordava cedo, ia treinar. Voltava, eu tinha a obrigatoriedade de fazer as coisas da casa, então eu precisava fazer almoço, esquentar almoço, enfim, tinha esse período. Depois que eu organizava isso, estudava à tarde, parava, porque eu tinha que deixar a janta pronta, organizava essas coisas, voltava para os estudos. Sábado e domingo, eu não deixei de sair, eu não deixei de ter lazer, isso é importante. Só que a vida não pode ser um lazer só. Então eu coloquei uma meta, olha, vou estudar tantas horas no final de semana e vou sair à noite. No domingo vou estudar tantas horas. Mas eu não gosto de sair. O que te dá prazer? Eu gosto de assistir série. Separe lá 1 hora e meia para a sua série. Para quê? Para você conseguir sair um pouco daquilo. Não abra mão do seu lazer, mas faça ele com parcimônia. Coloque isso dentro do contexto do seu estudo. Isso é muito importante.
Eu vou deixar aqui, conforme eu já falei, um cronograma para vocês baixarem, que foi o cronograma que eu fiz atendendo a minha necessidade, mas lembrando que ele, no meu ponto de vista, melhora o semanal, que vai ser melhor para vocês. Acompanhem as minhas redes, o meu Instagram, o meu TikTok e aqui no YouTube, que eu vou continuar soltando vídeos como esse. Até lá!